Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o monitor Rodrigo do projeto de robótica pedagógica da UFABC e hoje eu vim com uma aula referente à utilização do servomotor no Arduino e como você programa isso no S4A, né, plataforma do Scratch. Então, primeiro, o que é um servomotor? O servomotor ele é um tipo especial de motor. Ele é muito utilizado em modelismo porque ele é capaz de movimentar estruturas leves. O servomotor ele possui 3 fios. Ele possui um fio marrom, que é o GND, né, o negativo. Ele possui um fio vermelho, que é o 5 volts, alimentação positiva. E ele tem um fio laranja, que é o sinal de controle do servomotor. É onde ele executa a rotação, onde a gente controla quantos graus ele vai rotacionar. É tudo pelo fio laranja. Bom, 2 fios servem apenas para a alimentação do motor, né? Então o fio vermelho e o fio marrom, ele serve só para alimentação. Então eu vou conectar o fio vermelho nos 5 volts da placa e o fio preto ou marrom, né? Eu vou conectar no GND da placa, né? No negativo da placa. Já o fio laranja eu vou conectar nos pinos 8, 7 ou 4. Porque no S4A o controle do servomotor ele pode ser feito por essas saídas, né? por esses pinos. O número 8, o número 7 e o número 4. Quando a gente vai usar no S4A, quando a gente for selecionar o motor para fazer a nossa programação, a gente tem que selecionar a porta, né? Então usa a porta 8, 7, a 4. E aqui é a angulação que você quer que o servomotor rotacione, né? Então aqui você coloca os graus em que ele vai rotacionar. Aqui é um exemplo de projeto usando servomotor, que é o robô dançarino. Então aqui é a montagem do servomotor na protoboard. Aqui já tem um LED instalado, né? LED provavelmente vocês já devem ter visto com outro monitor. Então nem vou falar muito. Mas é basicamente a mesma coisa, né? Ele sai aqui do pino 12, conecta na protoboard, aí na mesma coluna vai conectar o positivo e vai fechar o circuito, né? Voltando para o GND. Então é basicamente uma coisa que vocês já viram. O servomotor, como ele funciona? O princípio de alimentação é o mesmo que o LED. É como se você estivesse alimentando um LED aqui no fio preto e no vermelho, né? Que no caso é o marrom e o vermelho. Você vai conectar o fio preto, deixa eu ver se vai pegar para ficar um pouco melhor de visualizar. Bom, você vai conectar o fio preto no negativo da protoboard, né? Por que o negativo? Porque essa linha toda aqui está alimentada com o negativo, né? Eu conectei o negativo aqui no Arduino, né? O GND. E no que eu conecto ele nessa linha, ele energiza, ele vira o negativo de toda essa linha aqui, ó. O positivo é a mesma coisa. Eu conectei os 5 volts aqui no Arduino, e esses 5 volts vai sair daqui e vai alimentar toda essa linha aqui. Então eu posso escolher qualquer uma dessa linha para ser, qualquer um desses pinos dessa linha para ser o positivo e qualquer um desses pinos dessa linha para ser o negativo. Bom, eu conectei o meu GND aqui na protoboard. Conectei o meu positivo aqui na protoboard também. E agora eu vou conectar o meu fio laranja. O meu fio laranja eu conectei numa coluna à parte. Pode ser qualquer coluna que você escolha. Desde que essa coluna esteja ligada na saída 8 do pino 8 e esteja na mesma coluna. Tá vendo? Então eu conectei ele no pino número 8, que é o que a gente já tinha falado lá, para poder acionar o motor, né? O motor ele tem que estar ou no 8, ou no 7, ou no 4. Então aqui eu conectei no 8. Conectei ele nessa coluna aqui. E nessa mesma coluna eu conectei o fio laranja, que é o fio de controle. Nesse momento é bom você começar a utilizar fios com cores diferentes. Para poder facilitar a identificação do que você está fazendo. Ele começa a ficar bem poluído depois que você começa a colocar muitos componentes, né? Você começa a utilizar um LED, um buzzer,
um servomotor, e aí começa a lotar de fio aqui, e aí às vezes você vai fazer uma modificação e se perde. Então é interessante mudar as cores do que você está conectando na protoboard. Programando o funcionamento do robô, uma parte do código controla o LED e a outra se refere ao controle do servomotor no nosso exemplo. Então, essa parte aqui controla o funcionamento do LED, né? Essa parte controla o funcionamento do LED. E essa parte controla o funcionamento do motor. E como funciona, né? Bom, quando eu conecto o LED, eu tenho que pegar umas portas digital. 12 é a porta digital, a mesma porta que está conectado o LED. Então, para ele ligar, eu tenho que pressionar essa porta. Para ele desligar, eu tenho que pressionar essa outra porta que é o OFF. Agora eu quero fazer com que ele pisque, né? Que é esse caso aqui. Bom, se eu quero fazer com que ele pisque, eu tenho que fazer uma programação em cima disso. Então a gente vai lá no S4A, vai colocar a porta digital 12 on e vai colocar para ela esperar 0,5 segundos nessa porta. Então ele vai ficar aceso por 0,5 segundos. Depois disso ele vai acionar esse comando, que é o que desliga o LED. No momento que ele aciona esse comando para desligar o LED, ele vai ficar 0,5 segundos desligado. E aí eu vou colocar um controle que sempre vai me retornar. Então, depois de 0,5 segundos, ele vai voltar para o começo e aí ele vai começar a ligar o LED e a desligar o LED. E isso sucessivamente. Você escolhe o tempo que você vai colocar, só que a porta tem que ser na porta que o LED estava acionado, né? Então, aqui agora é a utilização do motor, né? O motor, eu tenho que pegar o motor, né, no S4A, definir a porta que ele estava, então ele estava conectado na porta número 8, e aqui eu defino a angulação que eu quero que ele varie, né? Só que eu tenho que colocar esse controle aqui, para quando eu pressionar no meu computador a tecla para a direita, isso eu que vou definir, ele vai movimentar 180 graus. Ele vai movimentar para 180 graus. E aqui a mesma coisa, só que quando eu apertar a tecla para a esquerda, ele vai voltar para 0 graus. Entendeu? Então assim você controla o seu motor. Você coloca uma tecla de comando e aí você faz com que o seu motor rotacione. Outro componente interessante é o push button, né? Que é um botão, basicamente, que você aperta, fecha o contato e você acaba fechando o circuito, fazendo com que o seu comando seja acionado, né? Então, entradas do Arduino, como funciona? A gente viu anteriormente que os comandos dados pelo S4A alteram o nível de alguns pinos de saída do Arduino, ON a 5 volts e OFF a 0 volts. O Arduino também é capaz de ler o nível dos pinos, funcionando como entradas. Por exemplo, podemos ligar um botão no pino do Arduino e através da programação é possível detectar toda vez que o botão é pressionado. Então eu pressiono o botão, ele fecha o contato aqui, né? Como esse exemplo aqui, ó. Eu pressionei o botão, fechou o contato, a energia passa. Se eu solto, a energia não passa mais, então o contato está desfeito. Tipos comuns de push button. Bom, temos alguns modelos, né, que a gente vai ver mais frequentemente. Só que tem um modelo que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque aqui está a ligação deles. E aqui a gente tem que analisar essa região aqui, ó. Por quê? Porque dependendo da forma com que você conecta o push button na protoboard, você vai acabar conectando só em linha reta. E essa linha reta aqui não vai acabar fechando o circuito. Então você tem que fazer uma estratégia que faça com que ele saia do A e vá até o C ou o B, porque ele tem que passar por isso daqui. Ele tem que passar pelo botão, ele tem que passar pelo acionamento. E aí vai de você a escolha, né? Se você quer conectar o A com o C, ou o D com B, ou o D com C, né? O A com B. Aí depende de você, só tem que se atentar a esse detalhe para não conectar A com D e aí você não vai ter feito nada, né? Para ligar no Arduino, precisamos de um resistor para ajudar. Então, isso aqui é um circuitinho eletrônico, né? De como
vai acontecer o circuito. E aí ele vai estar ligado nos 5 volts do Arduino, vai ser conectado no botão. Do botão ele vai ser ligado ao pino número 2 ou 3 do Arduino, né? Esse pino número 2 ou número 3, tanto faz, qualquer um deles ele vai acionar o botão. E aí depois do pino ele vai ser ligado ao resistor de 10 kΩ, né? Então aqui está o esquema, né? Como vai ficar, e aqui é a ligação no Arduino. Então sai dos 5 volts, conecta no botão, vai para o pino 2, depois do pino 2 passa pelo resistor e fecha o circuito no GND, no terra. Na protoboard ela fica dessa maneira, né? Então eu saí daqui dos 5 volts, energizei essa linha toda com os 5 volts, peguei outro pino, conectei no botão, aí do botão eu conectei, ele passou pelo botão, né, no caso, e aí eu conectei um cabo que vai até o pino número 2, que é o pino de controle do botão, e aí do pino 2, tá vendo que está na mesma coluna aqui, ó, na mesma coluna eu vou conectar o resistor, e aí eu conectei o resistor nessa linha aqui que não está ligado nada, aí nessa mesma linha aqui que está o resistor eu conectei outro cabo, e esse outro cabo conectou no GND, né, no terra do Arduino. E aí eu fechei o circuito. Esse mesmo circuito aqui é esse. No S4A, a gente vai usar o seguinte bloco de comando. Então, a gente precisa identificar o sensor, que é o digital número 2, né, que a gente escolheu. E aí, se o sensor for acionado, se ele for pressionado, o programa, né, o Scratch, vai falar botão pressionado por 1 segundo. E isso vai sempre acontecer. Então, eu vou colocar esse bloco de comando para que isso sempre aconteça, né? Então, toda vez que eu apertar o botão, ele tem que dizer isso daqui, botão pressionado, né, que é esse exemplo no canto direito aqui. Ideias e mais ideias, né? Aqui a gente vai lançar alguma coisa, alguma ideia. Como será que a gente pode usar o botão para controlar o nosso robô dançarino? Usando a mesma montagem que fizemos em aula, veja que seria possível alterar a programação para fazer com que o servomotor mude de posição se o botão for pressionado. Então, ao invés de eu falar botão pressionado, eu posso mudar a posição do servomotor. Será que podemos usar mais de um botão? A gente pode, sim. No S4A é possível usar até 2 botões, ligados nos pinos número 2 e 3 das entradas digitais. Teria alguma outra forma de usar o servomotor com um controle externo? Sim, com o auxílio de outro componente, o potenciômetro. Então, esse é o potenciômetro e é outra maneira da gente poder controlar o servomotor. Bom, o potenciômetro ele é um resistor variável. Sua resistência varia conforme giramos sua haste. O símbolo do componente se assemelha ao do resistor. Esse aqui é o símbolo de resistor e esse aqui é o símbolo do potenciômetro, né? É um resistor variável na eletrônica. Montando o controle com o potenciômetro. Bom, com o potenciômetro a gente vai conectar o servomotor da mesma maneira que eu já expliquei. Só que o potenciômetro ele vai ter uma diferença. Ele tem também os pinos de alimentação, né? Então eu vou conectar esse pino aqui mais à esquerda no negativo, né? Ó, tá vendo? Ó, ele sai daqui na mesma coluna, conecta no negativo, vai para o negativo da placa. E aqui nesse pino ele conecta no positivo, vai para a linha que está positivo aqui e vai para a placa nos 5 volts. Agora, o pino do meio ele é um pino analógico. Então, a gente vai usar uma entrada analógica, que é a A0, a primeira entrada analógica do Arduino. Então, o pino do meio, eu vou conectar ela aqui nessa coluna, e dessa coluna eu vou conectar com um cabo no A0. A programação no S4A, ela fica desse jeito. Então, eu vou pegar esse bloco aqui e copiar, porque ele que vai fazer com que toda vez que eu varie o potenciômetro, né, toda vez que eu varie isso daqui, eu consiga modificar a angulação com que o servomotor vai rotacionar, né? Então,
eu tenho que pegar o motor que está na saída número 8 e variar a angulação dele de acordo com o sensor analógico número 0. Né? O sensor analógico número 0 é o meu potenciômetro. Então eu uso esse bloco aqui para poder variar o meu servomotor, a variação na angulação do meu servomotor por esse bloco aqui. Então é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês.